Bom dia, boa tarde, boa noite. Mário Xavier aqui com vocês, para o alto e avante. Hoje eu não vou falar de futebol com vocês, nem da Copa do Mundo de Clubes, que é um dos temas que eu tenho usado muito aqui no canal. Mas dessa vez eu vou falar sobre cinema, sobre filmes de super-heróis, outra grande paixão que eu tenho. E por que eu usei para o alto e avante? Porque eu vou falar talvez daquele que para mim é o maior super-herói de todos, acho que o primeiro de todos, que é o Superman. E para o alto e avante era a frase que um antigo desenho lá da década de 80, chamado Super Amigos, né, onde tinha todos os membros ali da Liga da Justiça, Batman, Mulher Maravilha, Aquaman e o Super-Homem, e toda vez que ele ia entrar em ação, ele dizia para o alto e avante. E por que eu estou citando também essa frase? Porque esse novo filme, agora do James Gunn, que saiu recentemente, ele traz muito disso, ele traz essa essência, não apenas dos quadrinhos, né, do Super-Homem, mas também a essência desses desenhos da década de 80, os quadrinhos da era, chamadas Eras de Prata e Era de Ouro, onde os heróis da DC, em, em sua essência mesmo, né? Acho que a palavra é essa. Estava tentando achar outra para não ficar repetitivo, mas buscavam sempre a bondade, né? Eles são genuinamente bons e tentam buscar essa bondade em todos aqueles que estão à sua volta, não apenas nos heróis, mas também nas pessoas. Eles são fontes de inspiração para trazer dentro de cada um o que há de melhor e não o que há de ruim. E isso mesmo falando dos vilões. Você vê que em todas as... eu sou um cara muito audiovisual, né? Eu não conheço profundamente os quadrinhos, tenho pouco conhecimento dos quadrinhos, li muito pouco, é bem verdade. E até como gancho para isso, eu vou citar aqui alguns canais que têm muito mais conhecimento de quadrinhos do que eu, né? E que já estão aí no cenário do YouTube há muitos anos. Então, vou deixar com o link da descrição como créditos aqui, de canais que eu gosto, que eu curto, e que até me servem de base para entender um pouco mais determinadas referências que eu não conheço de quadrinhos, ou que não tenha visto em, em mídias, né, como desenhos, séries e etc. Então vou citar aqui o Omelete, o canal Ei Nerd, do Peter Jordan, o canal do Gustavo Cunha, o canal Hiromania, do Luiz Celari, o canal Entre Migas, ali tem são 5 pessoas, agora Natália, e vai me fugir o nome dos outros, mas perdão. Mas são canais muito bons, que tenham um conhecimento de quadrinhos maior, seja porque gostam dos quadrinhos ou porque pesquisam quadrinhos. Então, eles vão dar também seus pontos de vista sobre o filme. É bom ter esses vários ângulos, porque aqui eu vou trazer a minha opinião, tá, sobre esse Superman que, na minha opinião, ele é um filme perfeito, porém imperfeito ao mesmo tempo. E é engraçado falar isso porque ele trata bem dessa dualidade, né? Da dualidade entre o protagonista e o seu antagonista. É isso. Lex Luthor e Superman são dois polos totalmente opostos, né? Por uma série de razões, mas a principal delas, também na minha visão, é justamente isso. O Superman é um cara que tem potencial para ser Deus, mas na verdade ele quer ser homem, ele quer ser um cara simples, viver coisas simples. E por outro lado, o Lex Luthor,
ele é um cara que é homem, mas que na verdade ele deseja ser Deus. Ele quer ser o centro de tudo. Ele quer ser dominante. Esse contraponto ele é muito interessante porque o Superman mostra a bondade genuína, o altruísmo, e o Lex Luthor traz tudo que é de ruim do ser humano, né? A arrogância, a inveja, a mesquinharia, essa coisa de ser autoritário, de querer... O Superman ele é o cara que faz o bem sem olhar a quem, e o Lex Luthor é aquele cara que sempre tem uma segunda intenção. Ele pode até te ajudar, mas na verdade ele está ajudando a si próprio, né? Ele sempre tem uma coisa, ele quer sempre algo em troca, né? Vocês vão ver no vídeo até se alguém já não conhece, já assistiu o vídeo do Peter, ele fala muito disso, que o Superman traz esse lado meio messiânico, né? Meio que comparado a Jesus Cristo. E nesse ponto, então, o Lex Luthor seria a visão do diabo, né? Que sempre tem aquelas coisas que, como eu falei, faz alguma coisa, mas ele quer sempre algo em troca. E o Superman não quer nem um obrigado. Na verdade, ele está fazendo aquilo porque ele quer ajudar. Ele tem essa necessidade de ajudar, de fazer o bem sem olhar a quem, mesmo que seja um adversário, um vilão. Né? Ele salva desde um animalzinho, como no filme, ele salva um esquilo, como ele vai tentar ajudar um monstro que é um caju, ou até mesmo ele tenta ajudar o Lex, tentar entender quais são as motivações do Lex de querer tanto mal a ele. E isso é curioso, porque por uma série de razões poderiam ser duas figuras totalmente contrárias ali nesse sentido. O Lex é um cara rico, extremamente inteligente, poderia usar todo esse potencial dele, não só de intelecto, mas como de potencial financeiro, para fazer o bem às pessoas sem requerer nada em troca. E, na verdade, é tudo que ele quer dominar todo mundo. Né? Ele quer ser essa figura suprema. Né? Em contrapartida, o Superman é um cara que veio de um mundo distante, ele é um alienígena, ou seja, para um cenário nosso aqui mundano, ele é um imigrante. E detalhe, ele é o último da espécie dele, né? Uma das alcunhas do Superman é ser o último filho de Krypton. Lógico que com o passar dos anos e as histórias sendo desenvolvidas, ele não é o último, né? Você tem aí a Kara, que é a prima dele, que também está no filme. Você vai ter aí futuramente em outras mídias, como a gente viu nos filmes do Superman do Zack Snyder, lá o Zod, que é um dos grandes vilões do Superman, ele é kryptoniano também, né? Que são vilões que estavam presos na Zona Fantasma. Em mídias pequenas, né? E até em séries de TV, séries animadas e séries live action, você tem a figura de Kandor, onde tem refugiados kryptonianos. Então, você tem outros kryptonianos espalhados pelo mundo, mas até então o Superman é o último filho de Krypton. E ele vem para a Terra como buscando realmente um refúgio. O planeta dele foi destruído, né? E por conta disso, e até por ele poder fazer o que faz, né? Com o passar dos anos ele descobrindo os seus poderes, ele poderia ser um cara revoltado, amargurado, e querer dominar a Terra. E na verdade ele acaba sendo um cara totalmente oposto disso. Ele usa os poderes dele justamente para ajudar as pessoas, para inspirar o melhor das pessoas. E por que disso?
ele é encontrado por dois fazendeiros do Kansas, Jonathan e Martha Kent, que acabam ensinando para o Kal-El, né, ou para o Clark, o que há de melhor do ser humano: amor, bondade, respeito, né, altruísmo mesmo, né, essa questão da compaixão, se importar com o outro, né, esse senso de responsabilidade, né? Para muitos o Superman é o escoteiro, é o cara bonzinho, nunca faz nada de errado. Então essa é a essência do Superman, e esse que é o grande barato do filme. Ele traz essa essência do que é o Superman, né? Essa bondade genuína, coisa que os outros que tinha muito disso no filme do Christopher Reeve, que foi talvez aí esse precursor de filmes de heróis lá também na década de 80. O Superman do Christopher Reeve era aquele cara também genuinamente bom, mas o filme do Zack Snyder traz muito o lado mais um pouco sombrio dos super-heróis, que foi uma saga também que veio dos quadrinhos chamada Injustice, que traz os heróis um pouco mais, digamos assim, mais mundanos, mais humanos, com os sentimentos mais humanos, mas mais aqueles sentimentos ruins da humanidade, né? Não tem mais aquele lado certo e errado, o bom e o ruim. Traz aquele lado mais cinza, aquele lado um pouco mais sombrio, mais obscuro da humanidade. E para muitos esse seria a versão correta desses heróis da DC, e na verdade não é. Uma coisa que é muito importante desses heróis da DC é justamente isso. Eles sempre tentam buscar o lado bom das pessoas, né? Eu sou, como eu falei, eu sou um cara audiovisual. Eu venho das animações, desde Super Amigos, da década de 80, e aí a gente passa aí pela Liga da Justiça, para mim, lá por volta dos anos 2000, um desenho fantástico, né? Liga da Justiça Sem Limites. A gente aí tem também Legião de Super-Heróis, é onde o Superman vai para o futuro, conhece lá a futura Liga da Justiça inspirada nele. Tem mais uma animação mais recente que também foi bem interessante, mas já tem uma pegada também um pouco mais diferente, e aí eu vou falar um pouco disso mais aqui para frente, que é As Minhas Aventuras com Superman. É uma animação mais nova, mas também ainda tem um ponto controverso ali que também tem no filme, para mim, mas ainda sem perder a essência do Superman, de trazer esse cara genuinamente bom, né? Tem Justiça Jovem, que também é uma série, uma animação muito boa, mas também tem esse lado um pouco mais, temas mais um pouco mais pesadinhos ali, por se dizer. E em live action a gente teve aí Lois e Clark, A Novas Aventuras do Superman, década de 90. O Smallville, que para mim mostra ali todo um início ali do Super-Homem, né? Todas as mídias sempre mostravam ele já de colã azul e de capa vermelha, e o Smallville mostra ali a adolescência dele, ele se formando o Superman. Então, bem bacana também, para mim uma das melhores séries que tem. Lois e Clark, que já Superman e Lois, que já mostra uma fase mais à frente do Superman, dele com filhos. Já é uma virada ali também, um novo momento do Super-Homem. Então são séries assim que sempre mostraram muito bem o que é o Superman, né? E esse ponto é esse contraponto bem distinto, né? Onde mostra
o lado bom e esse lado não tão bom que o Zack Snyder vem trazer, assim. Eu não desgosto dos filmes do Zack Snyder. Eu, assim como eu tenho a minha ressalva com esse filme agora do James Gunn, do Zack Snyder, o meu ponto mais controverso foi o Superman ter matado o Zod. Até então, até ali o decorrer do filme, eu estava levando muito bem ali aquela dinâmica, mas ele ter matado o Zod, para mim, quebrou o personagem, né? O Superman não é isso. Ele não é aquele cara que os fins justificam os meios, né? Ele tentaria ali salvar o Zod até o último instante e daria uma outra saída, faria alguma outra alternativa ali para impedir a morte do Zod e salvar aquelas pessoas, né, naquela cena final do filme. Então, ali me perdeu o personagem. Então, esse para mim é o, na minha opinião, é o ponto mais controverso daquela saga feita pelo Zack Snyder. E aqui já no James Gunn, ele, apesar de mostrar todo esse lado bom do Superman, o ponto ruim ali é o fato de, aí eu vou falar de spoilers aqui, por favor, é o fato de que os pais, né, Jor-El e Lara, mandam o Superman não só apenas para salvá-lo, mas também para que ele conquiste a Terra e faça da Terra um novo Krypton. E isso, até onde o pouco que eu conheço, seja de mídias, né, como eu falei, audiovisuais e de quadrinhos, o Jor-El não é isso. O Jor-El é um cara pacifista. Por conta disso, ele é até meio que um pouco ignorado em algumas questões dentro de Krypton. E isso é mais a figura do Zod, né? O Zod é aquele cara militar, é aquele cara que vem realmente para dominar e ele quer reconstruir o planeta dele a partir de dominando uma nova civilização. Isso é a essência do Zod, isso não é a essência do Superman. Então, esse para mim foi o único, não o único, mas um dos pontos que eu não gostei da abordagem do filme do James Gunn, de mostrar esse lado, digamos assim, ruim. Já vi isso, como eu falei, em outras mídias um pouco mais recentes, esse novo desenho, que também é muito bom, tá? Se vocês tiverem acesso ao HBO Max, assistam. E muitas das coisas do Superman estão ali no HBO Max. As novas aventuras do Superman mostra aí que os kryptonianos realmente iam para outros planetas, além de explorar, tentar buscar ali um novo local, né, para se estabelecerem e até, quem sabe, para serem dominantes. E essa animação mostra um pouco desse lado, assim, meio sombrio dos kryptonianos, mas e até um pouco, de uma certa forma, do Jor-El, mas que eu também achei um pouco controversa, não gostei muito, até porque mídias anteriores não mostravam isso para mim. Então eu ainda prefiro acreditar nesses outros cenários onde Jor-El e Lara realmente só queriam salvar o filho deles da destruição total, né, da extinção completa da raça deles. Então eu prefiro mais essa versão, até porque ela combina mais com o que é o Superman, né? O que ele realmente representa, essa coisa bondosa, essa figura que é uma fonte de inspiração, é uma fonte de luz e de esperança, né? Já que o símbolo dele, né, da casa de El, representa esperança.
Ele é essa fonte de realmente de buscar o que há de melhor em todos. Então, eu prefiro muito mais acreditar nas versões onde a Lara e o Jor-El mandam o Superman só como para a Terra, para que ele não tenha o mesmo destino cruel de toda a população de Krypton, né, de ser exterminada pela destruição do planeta, do que ser um cara que veio aqui para dominar e destruir. Mas ainda assim, Jonathan e Martha Kent ensinam tudo o que há de melhor, né, em termos de sentimentos, para o Clark, e ele acaba se tornando esse cara fantástico. Então, acho que é isso que é importante. E achei muito legal essa representação do Jonathan e da Martha. Me lembrou muito o Jonathan e a Martha da série Lois e Clark, né, lá da década de 90, onde tinha o Dick Ken como Superman, a Terry Hatcher, que para mim até então era uma das grandes Lois Lane, até surgir a Lois Lane da Erica Durance em Smallville. E agora eu vou já falar da Lois Lane da Rachel Brosnahan, que também manda super bem, mas ainda pegando um pouco aqui desse elenco de Lois e Clark, o John Shea, que foi o Lex Luthor, né, nessa série, também para mim tinha sido um bom Lex Luthor, é aquele cara que personifica bem isso, né, o cara inteligente, mas ao mesmo tempo arrogante, e que quer tudo para si, e que tinha essa rivalidade ferrenha com o Superman e não suportava. Então ele para mim tinha sido um bom Lex Luthor, até vir o Lex Luthor do Michael Rosenbaum em Smallville. Para mim também era fantástico. Ele tinha um cinismo assim, uma coisa tão ele personificava ali aquele cara ruim, mas ao mesmo tempo se mostrando um cara muito tranquilo, muito sereno, e só quando a coisa realmente dava muito errado que ele surtava, que ele explodia. E o Nicholas Hoult aqui nesse Superman do James Gunn também personifica muito isso, esse cinismo, a cena que ele tá ali, que ele sequestra o Krypto e o Superman vai tentar tirar satisfação com ele, e o Superman gritando com ele: ah, cadê o cachorro, cadê o cachorro, cadê o cachorro? E ele, como se nada tivesse acontecendo, se mostrando ali que não sabia do que ele estava falando, e as pessoas gravando e ele mostrando, né, mostrando esse Superman assim, digamos, revoltado, e como ele estava tentando fazer dentro do filme, né, nessa tônica de mostrar que o Superman era um cara ruim e tal, ele estava fazendo todo aquele cinismo era justamente para dizer: não, ó, tá vendo? Como eu tô dizendo aqui, o cara é maluco, o cara veio aqui dominar a gente, não sei o que, tá me agredindo. Então ele se mostrou ali extremamente sereno, se fazendo totalmente de desentendido, e o Superman caindo nas maquinações ali do Lex. Então esse Lex do Nicholas Hoult foi bem interessante por causa disso. E aí eu vou trazer já a minha opinião também sobre a Rachel Brosnahan, que manda super bem como Lois Lane. A cena que eles fazem ali da entrevista, né, dela entrevistando ele como Superman, e ela tentando mostrar para ele que por mais que ele quisesse fazer o certo, aqui nesses cenários todos de política, de soberania entre países e tudo, ele não podia estar agindo da forma como agiu, né? Pelo menos na visão dela, até porque ela tem esse lado mais cinza, né, que a gente tem aqui do ser humano. Ela sempre tenta buscar
a informação correta, ela é essa repórter que sempre está atrás da verdade para mostrar ela às pessoas, doa a quem doer, mas ela sabe que tudo isso tem um contexto por trás. Então, ela tentar mostrar e trazer o Superman para essa realidade, né, que infelizmente é ruim, mas que é a realidade do mundo onde hoje ele vive. Então, e ainda assim, mesmo sabendo de tudo isso, ela vai lá e tenta buscar justamente essa verdade para ajudar ele no final do filme, né? E apresentando o que o Lex Luthor realmente é de verdade, né? Desmascarando ele para todos da forma que ela pode desmascarar, com a informação, buscando pistas. Então a Rachel Brosnahan também mostra muito bem o que é a Lois Lane, essa mulher forte e essa mulher que busca essa verdade constante pela repórter que ela é. E ela vai atrás mesmo, se tiver que se embrenhar no meio do fogo cruzado para isso, ela vai. Então ela é essa guerreira ali, e isso foi bem bacana também de ser mostrado, sem contar a química entre os dois, né? Entre ela e o David Corenswet, até mesmo nessa mídia, me mostrou muito, me lembrou muito, como eu falei, do audiovisual, dos embates que eu via da Lois e do Clark de Smallville, né? Entre a Erica Durance e o Tom Welling, e também da Terry Pratchett com Jim Kane em Lois e Clark. Vai me fugir o nome da atriz agora do Superman Lois, mas o Tyler Hoechlin, também não lembro assim o nome dele direito, e da atriz que fazia a Lois, eles também tinham às vezes embates ali entre eles enquanto casal. Isso também foi muito genuíno, foi muito bacana. Então esse que foi o legal do filme, eles pegarem bem a essência de cada personagem, principalmente dos personagens principais: Superman, Lois e Lex. Um ponto negativo do filme, além desse que eu já tinha dito aqui, desse lado dos kryptonianos ali, da Lara e do Jor-El, fazerem ali o Superman como se fosse mandado ele para cá para ser tipo um ditador, que eu não concordo, foi o fato de que a Gangue da Justiça, ela tem muito pouco tempo de tela, assim como o pessoal do Planeta Diário. Eles literalmente são coadjuvantes, até porque o filme é Superman, né? E o filme original mesmo, o roteiro original era chamado Superman Legacy, né? Então o filme era muito mais voltado para ele, Superman. Então o entorno dele ali são meros coadjuvantes. Mas podia ter falado um pouquinho mais, e acho que esse é o ponto, até como eu vou deixar aqui na descrição com os créditos, é um ponto negativo abordado pelo Gustavo Cunha do canal dele, e eu até concordo nisso, porque podia falar pelo menos um pouquinho mais, não destrinchar por completo de cada personagem, mas falar um pouquinho mais do Guy Gardner, que está muito bem, da Mulher Gavião. Eu achei a caracterização um pouco da Mulher Gavião um pouco ruim, eu gostava mais dela em Liga da Justiça, na animação. E do Mr. Terrific, que é um personagem que eu lembro de ter visto assim, acho que, não sei se foi em Justiça Jovem, ou se foi na animação que teve agora da Crise de Infinitas Terras, que também é uma animação interessante.
E eu vi ali o personagem. Então é um personagem, a não ser quem conheça muito quadrinhos, é um personagem pouco conhecido das mídias. Então podia ter sido um pouquinho mais especificado quem são eles realmente. Mas ali apresentaram só a questão da Gangue da Justiça. Trouxeram ali um easter egg bastante bacana. Eu falei aqui do Para o Alto e Avante, do desenho do Super Amigos. E eles trouxeram a Sala da Justiça desse desenho. Então foi bem legal isso também. Essa sessão de nostalgia aí para quem conhece ali o Superman. E é engraçado que esse cenário, né, do Hall da Justiça, né, a Sala da Justiça, pelo que eu já andei ouvindo, ele nasce nesse desenho e depois que ele vai para os quadrinhos. Não é o contrário, né? Não vem dos quadrinhos para a mídia de TV. Ela faz o fluxo inverso. Então isso eu achei bem interessante. Então são coisas que me deixaram... Por isso que eu falo que o filme mais acerta do que erra em vários pontos. O filme é bem assertivo no que é o cerne principal dos personagens e da história do que é o início desse novo DCU, né? É meio que um pontapé inicial, que também não é um pontapé inicial, na verdade o novo DCU começa com Creature Commandos, que é também uma animação que está no HBO Max, e eu acho que vale a pena. Ela tem uma pegada bem diferente, apesar de ser uma animação, é uma animação mais adulta, tem muito sangue, tem muito tiro, tem muita morte, e esse filme do Superman está mais voltado assim para um público mais livre, né? Classificação livre, não está uma classificação 18 anos. Ele é um filme bem sessão da tarde, assim, bem tranquilão, para levar realmente um divertimento, uma alegria, um contentamento ao coração. Então, acho que... E, de uma certa forma, como eu falei, isso é o Superman, essa bondade genuína. Então, por esse ponto, eu acho que o filme acerta demais. Os personagens, né, principalmente, como eu falei, a trinca de protagonistas ali, Superman, Lois e Lex, são excelentes. Até o núcleo de apoio também tá bem bacana, só falta a eles um pouquinho mais de tempo, de tela ali. E como o filme ele é muito inspirado genuinamente nos quadrinhos, ele se resolve muito rápido, ele é um filme muito dinâmico, as coisas vão acontecendo uma por cima da outra assim, e acho que foi esse o outro ponto que o Gustavo Cunha não gostou muito no vídeo dele. Justamente esse dinamismo meio que exacerbado das coisas se resolverem assim muito facilmente, né? Vem aquela história da suspensão da descrença. Por que isso aconteceu assim? Né? Não dá muitas explicações. Mas outra coisa interessante que eu achei do ponto do filme que forem trazer, eles não usaram esse termo, mas na animação da Justiça Jovem, eles tinham os tais tubos Zeta, né, onde faziam o teletransporte, e esse tubo Zeta do filme do James Gunn acaba sendo um grande ponto de problema a ser resolvido para não destruir lá a cidade de Metrópolis. O Lex, mais uma vez, se utilizando de artifícios para enganar o Superman, para alcançar os objetivos dele, e quase destrói a cidade inteira para isso, através desses portais aí que ele criou. Eles dão até um outro nome no filme, agora me fugiu o nome, mas na animação da Justiça Jovem eram os tais tubos Zeta.
Então, é isso. Eu gostei muito do filme novo do Superman. E se eles continuarem repetindo não só as boas histórias em sua essência, mas também replicar a essência do que realmente são os personagens, eu acho que o James Gunn tem tudo para acertar e para fazer um grande DCU. E a tendência é que a gente possa ter aí bons filmes e boas histórias da DC no live action no cinema. No que me diz respeito às séries, animações, eu acho que a DC já vem acertando há muito tempo. Boas fontes de inspiração desse filme foi a HQ All Star Superman, mas também tem uma animação também no HBO Max de All Star Superman. E a animação também é bem bacana, e se pegar a animação em si e o que ocorre no filme, vocês vão ver que é muito semelhante a dinâmica dos dois filmes, seja a animação, seja no live action. Então eu acho que acertaram muito realmente na dinâmica do filme, na apresentação do filme. Ele não é, como eu falei, o filme não é perfeito, mas ele é perfeito em outras pontas, né? Ele tem o próprio filme tem essa dualidade. Ele tem algumas pontas soltas, mas ele também acerta, para mim ele acerta muito mais do que erra. E essas pontas soltas eu passo um pouquinho o pano. Para mim, acho que a maior controvérsia realmente é esse lado ruim dos kryptonianos, principalmente do Jor-El, da Lara. E é isso, meus amigos. Aqui talvez, com certeza, tinha muito mais coisa para falar sobre o filme, sobre pontos que eu acho que são abordar outras coisas mais interessantes, mas é isso. É o que eu queria dizer sobre Superman, é isso. Vale muito a pena. Se você é fã do Homem de Aço, do que ele realmente representa, cara, assista o filme, vai e tenta se divertir ao máximo, porque realmente vale a pena, tá ok? Então é isso. Aqui é o meu primeiro vídeo falando sobre filmes de super-heróis, sobre cinema. Certamente eu vou falar sobre o Quarteto Fantástico quando o filme sair também, e vou trazer aqui a minha opinião e espero que vocês gostem. E se gostou, dá aquele joinha, vai me ajudar. O canal está começando, estou começando do zero, sem experiência nenhuma, para tentar levar um pouquinho da minha visão, né, da minha opinião sincera, honesta. E se você concorda comigo ou não concorda, compartilha aí com os amigos, comenta aqui, porque a gente pode trocar uma ideia bem bacana para isso, para a gente falar sobre coisas que a gente gosta. Então é isso, meus amigos. Deixa o like, compartilha, comenta. Se quiser, melhor ainda para mim, se inscreve aqui no canal, como eu falei, está começando agora, e eu vou trazer sempre assuntos de que eu acho, para mim, que são interessantes, são assuntos do que eu gosto, né? Seja sobre esportes, seja sobre cinema, sobre séries de TV e por aí vai. Tá ok? A gente se vê em breve e até lá, fiquem bem, fiquem em paz, tá? Uma boa semana para todos aí, fiquem com Deus e até a próxima.